Olá, graça e paz. Mais um vídeo aí para falar sobre assuntos atuais e hoje eu gostaria de falar sobre a ONU. Isso mesmo, a Organização das Nações Unidas. Só que antes disso, eu quero ler aqui um versículo na Palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo 24, versículo 6. Versículo 6, 7, 8 e 9, que diz assim: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário isso acontecer. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Até aqui o versículo 10. Aqui Jesus, no sermão escatológico, o último sermão, onde ele responde algumas perguntas dos discípulos, de que sinais haveria da vinda dele e também do fim do mundo, Jesus ele passa a descrever uma série de eventos, entre esses eventos, guerras, terremotos, fomes, destruição, ódio, nação se levantando contra a nação, e ele fala uma coisa muito interessante que diz respeito aos judeus fiéis e também aos cristãos, que é: então sereis atribulados e vos matarão. Versículo 9 ele diz isso. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Eu fico me perguntando, como que pode um cristão, uma pessoa de bem, ser odiado de todas as nações por causa do nome de Cristo? A gente sabe que o diabo ele é o deus desse século. Satanás ele é o deus desse século. O mundo jaz no maligno e é o diabo que administra, é o diabo que conduz o reino das trevas nesse mundo. Agora, como que ele materializa ou quais são os instrumentos do diabo nessa dominação do mundo, a ponto de fazer com que os cristãos venham ser odiados? É aí que entra a ONU, a Organização das Nações Unidas. A ONU ela foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial e foi fundada por 5 países que são os membros permanentes, que são eles: Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra, França e também esses 5, né? Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra e China. Esses 5 países. E logo após a criação da ONU, nós já tivemos a Guerra Fria, que foi de 1947 até 1989, com a derrubada do Muro de Berlim. A gente teve a fundação do Partido Comunista Chinês, a oficialização de Mao Tse-tung como líder supremo na China. A gente observa que muitas coisas aconteceram após a fundação da ONU, né? A Guerra Fria, né? Aquele perigo, aquela tensão o tempo todo de que um país poderia jogar uma bomba atômica no outro e destruir o mundo todo. Eu já quero aqui deixar você em paz no seu coração, porque nenhuma guerra que possa existir no mundo, nenhuma guerra que possa acontecer tem o potencial de destruir o mundo. Esse negócio de bomba atômica, que se a bomba cair vai explodir tudo, isso é impossível de acontecer. Por mais que tenham bombas muito poderosas que possam causar devastações e até mesmo bombas atômicas que possam causar destruição de uma boa parte da Terra, a Terra ela não será destruída por bomba atômica. Então a gente pode ficar tranquilo em relação a isso. Mas Metusael, mas se explodir uma bomba, se estourar uma terceira guerra mundial, fica tranquilo. A Bíblia diz que a Terra não vai ser destruída dessa forma. A Terra vai estar ainda
A maior parte da Terra ainda vai estar ainda funcionando, vai estar direitinho quando Jesus voltar, porque nós temos essa promessa bíblica. Então, esses rumores desde a Guerra Fria de que a qualquer momento um país poderia jogar uma bomba atômica no outro, isso é para causar medo, isso é para controle de massas. E todo esse cenário está sendo preparado para o estabelecimento do governo do anticristo. E a ONU é a sua principal agência. A gente observa que a ONU ela tem um discurso assim bonito, um discurso de paz e amor, um discurso assim legal. Eu estou até aqui com as ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, são metas que a ONU tem até 2030, que é uma agenda sustentável. Eles dizem que estão decididos a libertar a raça humana da tirania, da pobreza e da penúria e curar e proteger o planeta. Eles buscam concretizar os direitos humanos de todo mundo, alcançar a igualdade de gênero, empoderamento das mulheres e meninas. Então, eles atuam nessas pautas, que são pautas mais esquerdistas, mais socialistas e comunistas. Então, a gente vê um alinhamento de ideia político aí dos comunistas, socialistas, com as ideias da ONU. Sim, é a ONU que prega o desarmamento, é a ONU que prega o endeusamento do meio ambiente, defendendo o meio ambiente como se fosse quase um deus. E recentemente eu até li um livro aqui da editora Thomas Nelson, que é uma editora bem esquerdista. Tem alguns livros bons, é claro, né? Eles publicam sobre C.S. Lewis, por exemplo, mas essa coleção aqui, ó, de ciência, fé e cultura, como nossa vida sagrada, como o cristianismo pode nos salvar da crise ambiental. Então a gente observa que até muitos segmentos evangélicos têm seguido uma linha esquerdista, ambientalistas, que são pautas da ONU. O secretário-geral da ONU se diz chocado com decisões diplomáticas de Israel. Então a gente observa que a ONU, ela, na tentativa de estabelecer acordos de paz, ela até, de certa forma, gosta quando existe guerras, porque é onde ela ganha ali a sua notoriedade, né? A sua projeção, o seu senso ali de importância como a assembleia que pacifica o mundo. Justamente aquilo que o anticristo vai querer fazer, pacificar o mundo. Então vem com um discurso assim bonito. Mas por trás desse discurso bonito, a ONU ela está a serviço de Satanás. E qual é uma das grandes armas de Satanás? É a mentira. Então, muita coisa que a ONU propaga está baseado em mentira, em desejo de manipular para controlar as informações. E uma dessas mentiras é o aquecimento global. Seria o aquecimento global uma verdade ou um mito? O ser humano teria realmente a capacidade de mudar os rumos do planeta, de causar desastres naturais, como erupções em vulcões, como tsunamis, como o aquecimento da temperatura do Sol? Veja isso, quanta coisa que nós, em seres humanos, poderíamos causar, hein? Pois bem, no encontro democrático que teve, em que participou Ricardo Felício, aliás, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o nome dele, Ricardo Felício, ele é climatologista, escreveu um livro, Geopolítica do Ozônio, onde ele desmente essa mentira do aquecimento global. O planeta já esteve muito mais quente do que atualmente. O que se verificou na natureza é que não houve nenhum problema. O planeta quente é muito melhor do que o planeta frio. Qualquer paleoclimatologista sabe disso. Mas parece que hoje em dia a ciência não segue mais a razão. Então, a gente observa que a ONU, ela busca se apropriar das informações da ciência de forma manipuladora e controladora. E toda vez que surge algum cientista, alguma pessoa que usa uma ciência pura e verdadeira
para mostrar que eles estão errados, eles já logo começam a perseguir essas pessoas, como foi no caso aqui do Ricardo Felício, que de uma hora para outra teve 90% do seu salário cortado na universidade, e ele começou a trazer para a gente dados científicos em que diz que o planeta ele não está aquecendo, ele pode estar num período quente, mas ele já esteve muito mais quente no passado, e que é impossível você trazer uma temperatura média num planeta em que varia de 70 graus negativos a mais de 70 graus positivos, ou seja, de um extremo ao outro. Mas o que a ONU quer, na verdade, são criar impostos, né, através de acordos para impedir o crescimento de determinados países, para impedir que esses países produzam, né, dizendo que esses países estão lançando CO2 na atmosfera e que o CO2 é prejudicial. Outra mentira, porque o CO2 ele é extremamente necessário para a vida, e é isso também que ele começa a descrever aqui nas suas argumentações. Pois bem, a gente observa que a ONU ela segue várias pautas desarmamentistas, pautas de identidade de gênero, pautas de liberação das drogas, né? Tem aqui uma reportagem da revista Veja, de agosto desse ano, a maconha nos tribunais, né? Então eles querem a legalização da maconha, eles querem a legalização do aborto. Sim, estou com uma reportagem aqui agora, atualíssima, né, do Estadão. Comitê da ONU pede descriminalização do aborto no Brasil e veto ao marco temporal, né, relacionado aqui a terras indígenas. Então a ONU pede a descriminalização do aborto no Brasil. É a ONU que determina aquilo que vai ser aprovado, né, nas câmaras municipais e também através de decisões do STF, assim como a questão da legalização da maconha. A legalização da maconha ela não passaria, não seria aprovada na Câmara dos Deputados e nem no Senado, porque a maioria é conservadora. A maioria da população não quer a legalização das drogas, assim como a maioria da população não quer o aborto. Só que o que eles fazem? Eles colocam isso para ser julgado, né, para ser votado no STF. Eu não elegi nenhum Supremo Juiz, eu não elegi nenhum membro do Supremo Tribunal Federal. Mas o que a ONU faz? A ONU começa a intervir, ela começa a pressionar para que essas pautas anticristãs elas entrem em ação, né? A outra pauta da ONU é o desarmamento do cidadão de bem, para que o crime, para que o bandido tenha cada vez mais facilidade, né, de poder cometer os seus crimes. A ONU ela fala de direitos humanos, mas eu nunca vi a ONU defender o verdadeiro direito da mulher que é estuprada, em apontar uma pena mais dura para o estuprador. A ONU não faz isso. Ela fala de o direito da mulher, mas a mulher deve ter o direito para abortar, para escolher se ela vai querer ter filho ou não. E o Estado, né, o SUS, tem que bancar isso aí. Então a gente vê uma série de narrativas, uma série de pautas envolvendo a ONU, que são pautas anticristãs, declaradamente anticristãs. Só que como vem com um discurso de paz, com um discurso de direitos humanos, acaba seduzindo muita gente. Só que Jesus ele foi bem claro, o mundo todo, né, muitas nações, vocês vão ser odiados de todas as nações por causa do meu nome. E aí quando a gente vem e defende os valores cristãos, os valores bíblicos, isso faz com que a gente venha a ser odiado por eles. Então, irmãos, que a gente possa ter em mente que a ONU é uma agência de Satanás, é uma secretaria do inferno. A ONU é um departamento diabólico. Sim, se o mundo jaz no maligno e se Satanás é que domina o mundo, você pode ter certeza de que a ONU está
a serviço do anticristo. Sim, o que a ONU deseja é ela controlar o mundo. Ela já controla a educação através da Unesco. É a Unesco, que é um braço da ONU, é que determina aquilo que vai ser ensinado nas escolas, nas universidades, o currículo do MEC. Então, tudo que a gente aprende, é por isso que a gente não vê teses de direita, teses capitalistas sendo defendidas nas universidades. A gente vê marxismo, a gente vê esquerdismo, até em universidades que dão curso de teologia, né? Como eu estou fazendo curso de teologia, eu estava assistindo uma live sobre essa guerra entre Israel e o Hamas, e o doutor em história, doutor em geografia, o geopolítica, o coordenador do curso de teologia dessa instituição em que eu faço o curso, em nenhum momento eles falaram contra o Hamas. Em nenhum momento eles condenaram os ataques do Hamas de matar crianças inocentes, de matar civis. O tempo todo eles ficaram fazendo um malabarismo histórico, buscando justificar as ações do Hamas como se fosse em prol da libertação dos palestinos, colocando Israel como culpado de invadir território, de matar civis palestinos, de dominar, de ocupar, colocando os Estados Unidos como outros vilões também do mundo capitalista, né, porque cresceram, dominaram, se tornaram uma grande potência, então agora eles ajudam Israel porque é com base apenas no interesse financeiro. A gente observa um discurso esquerdista, uma militância que chega ao ponto de ser assim, nojenta no meio acadêmico e seguindo uma cartilha da ONU, da Unesco, que dita quais as ideologias vão ser implantadas na sociedade e qual é o objetivo. O objetivo é desestabilizar. Qual é o objetivo de incentivar o uso de drogas? É que as pessoas raciocinem cada vez menos. Qual é o objetivo de incentivar o aborto? O objetivo é fazer com que mulheres, crianças, tenham cada vez mais relações sexuais sem gerar outros indivíduos, porque uma coisa que eles querem é diminuir a população. Então, quando você diminui a população, você controla melhor. Outra coisa também que eles querem com isso aí. Eles querem, na verdade, que a gente acredite que os estados e os países não têm capacidade de promover a própria segurança. Então, à medida que eles incentivam direitos humanos para bandidos e vão tirando cada vez mais o direito do cidadão de bem se defender, e à medida que o crime avança, a desordem avança, eles vão querer impor uma polícia internacional, eles vão querer impor uma guarda internacional, através de um tribunal internacional. Por exemplo, vou te dar só um exemplo. O camarada comete um crime aqui, mas ele apela para a corte internacional que pode livrar a barra dele. E todo esse cenário já está sendo montado para o anticristo ter um domínio global, um domínio geral sobre a população. E todo aquele que se levanta contra as pautas da ONU, as pautas esquerdistas, comunistas, será odiado e será tido como fundamentalista, será tido como uma pessoa antiquada. Agora, é aí que se dá uma atuação relevante do cristão na sociedade, porque o cristão defende a vida, o cristão defende o casamento, o cristão defende a liberdade de opinião e de expressão, ou pelo menos o cristão deveria defender essas coisas. Mas esse é apenas mais um dos sinais de que no final dos tempos os cristãos seriam odiados. E odiados por quê? Odiados por falar a verdade, odiados por falar, por defender a vida, por defender a família tradicional, por defender a liberdade de crença religiosa, né? Então nós seríamos odiados no final dos tempos por esses motivos. Então a ONU é uma secretaria do inferno.
E eu falo isso, não falo isso com prazer, não. É apenas para trazer para você que a ONU é uma agência em que ela dá as diretrizes que são anticristãs. Ela dá as diretrizes e partidos políticos, cortes supremas, juízes, partidos políticos, deputados, todos eles acabam seguindo essa cartilha, inconscientemente estão a serviço do diabo. E aonde que a igreja faz a diferença? A igreja faz a diferença sendo cristão, dizendo não para essas pautas comunistas, a ponto de, no futuro próximo, já começar a ser perseguido de fato por falar em nome de Deus. Então, todas essas pautas ambientalistas, essas pautas comunistas de aquecimento global, de legalização de drogas, de legalização do aborto, dessa falsa paz, né? Porque a ONU ela prega a paz, mas a ONU ela não prega a paz, não tem como você pacificar o bandido, não tem como você pacificar o terrorista. Se você abaixar as armas para eles, eles aniquilam, eles querem a aniquilação do Estado de Israel, por exemplo, como é o grupo do Hamas. Então, qual é o objetivo da ONU? É fazer com que a opinião pública, a opinião internacional veja que Israel também tem culpa no cartório, veja que Israel também é culpado e que Israel não deve exercer uma força desproporcional e explodir prédios com crianças e civis, porque é essa a imagem que eles buscam a passar. Que nós possamos estar ligados, porque o diabo ele exerce o controle dele através de instituições que apresentam-se como pele de ovelhas, né? Mas por dentro são lobos devoradores. Que nós possamos ficar atentos e, acima de tudo, sermos guiados pela palavra de Deus, porque o nosso destino não é aqui. A nossa pátria, ela está nos céus. Enquanto a igreja estiver na terra, a igreja será militante, será evangelista. A igreja pregará Cristo como o único soberano Senhor. Não adianta a gente achar que o mundo vai melhorar, porque não vai. Não adianta a gente entrar nessa de que temos que defender o meio ambiente de maneira excessiva, porque não temos que defender o meio ambiente de maneira excessiva, porque o mundo não será destruído por nenhuma bomba, o mundo não será, a natureza não será destruída pelo homem, porque a gente sabe muito bem que os juízos de Deus que estão por vir, é o juízo de Deus, é o julgamento de Deus que vai destruir esse planeta, e não vai ser a mão do homem. O homem não tem capacidade para isso. Que nós possamos estar atentos e não sermos levados aí por qualquer vento de doutrina. Deus te abençoe e até a próxima.